Olá! Hoje nós vamos conversar com a doutora Júlia Lapastina, aqui no nosso Papo com Especialista. A Júlia é endocrinopediatra e hoje ela vai compartilhar com a gente, durante esses anos que ela teve de experiência, os formatos de negócio que ela já teve e o que ela achou de vantajoso, porque ela acabou mudando e como ela está hoje dentro do seu negócio como médica pediatra, endocrinologista pediátrica, especialista em diabetes. Então, inicialmente eu terminei a residência de endocrinologia em 2010 e vim de Curitiba, vim morar aqui em Balneário Camboriú. Inicialmente fiz o que a maioria dos colegas fazem, aluguei uma tarde por semana, um período, numa clínica grande de especialidades médicas, na qual eu era a única pediatra. Dentro da minha especialidade ainda tinha um pouco essa dificuldade, porque a maioria dos meus pacientes é acima de 5, 6 anos, eu não tinha muito bebê. Então, por ter muito adolescente e tal, às vezes o perfil de uma clínica pediátrica muito frufru também não servia para mim. Então, eu sempre fiquei naquele limbo ali, né? Fiquei bastante tempo nesse esquema de porcentagem, uma tarde por semana. Nessa época eu trabalhava no SUS, trabalhava em outras cidades, fazendo ambulatório. Era concursada também de serviço público. E foi dando muito certo, fui gostando cada vez mais de fazer consultório, até que chegou um momento que eu vi que o quanto eu pagaria para ampliar os meus horários, eu poderia comprar uma sala comercial e ir pagando as prestações com aquele valor que eu pagava de aluguel. E foi isso que eu fiz, comprei uma sala bem pequenininha, fiz tudo o mais simples possível, assim, mas arrumei bonitinho, da melhor forma, assim, tudo sozinha, sem arquiteto, sem nada, é meu marido pintando as paredes lá. E no início não coloquei secretária, na época não existia o WhatsApp, gente, para vocês verem a situação. Eu tinha uma secretária eletrônica e eu ia todos os dias ao meio-dia e final da tarde ver as ligações e ligava e agendava. As pessoas nunca souberam, agora vão descobrir, né? Que era eu que era minha própria secretária. Foi assim por uns 3 ou 4 anos e foi crescendo de uma forma bem bacana, até que eu vi que não estava mais dando para ficar lá pela questão de espaço físico, mas a sala era minha, o prédio era muito bom, uma região boa da cidade. Tentei alugar outra sala no mesmo prédio, fazer negócio, não deu. E daí nesse momento eu pensei, bom, eu queria ir para um lugar maior e comecei a ver os valores de aluguel e falei assim, olha, uma coisa que até então parecia muito fora do meu alcance, mas é aquela história de estar atento às oportunidades. E nessa época eu vi a oportunidade de alugar uma casa comercial, onde lá eu poderia ter 3 consultórios e poderia ter uma sala de reuniões bem grande, onde eu podia reunir esse meu grupo de apoio para as pessoas com diabetes. Então pensei, posso sublocar para reuniões, hoje em dia não tem mais muito reunião, mas naquele tempo foi para pequenos eventos e tal. Isso foi pré-pandemia, né? Eu acho que a pandemia isso. Acaba Isso foi 2017 para 2018. E eu comecei a ver, daí conversando com colegas, vários falaram, pô, bacana, se você fizer isso eu vou e tal. E assim foi, eu aluguei essa casa, já investi um pouco mais daí para transformar ela numa clínica. A gente tinha então 3 salas, tinha uma brinquedoteca, tinha uma sala de espera grande, tinha esse auditório que a gente fez até alguns cursos, assim, de workshops, sublocava e tal. Mas era aquela questão, né? Se você tentar fazer tudo, alguma coisa, a coberta é curta, né? Então alguma parte vai ficar. Então o que acontecia? Se eu deixasse, eu tinha uma administradora e tal, né? Além das secretárias, mas tudo você tinha que dar o teu aval, né? Então, por exemplo, quebrou uma impressora. Ela chegava, doutora, quebrou a impressora, a gente vai ter que comprar uma nova, tu quer laser ou jato de tinta? Tipo, era uma decisão a mais que eu tinha que tomar. E essa história de você estar sempre tomando decisões, assim, isso foi me consumindo, me cansando. Eu literalmente chegava às 7 horas da manhã e saía às 7 horas da noite todos os dias. Nessa época eu fazia plantão. E eu cheguei num ponto onde os dias que eu ia pro plantão, eu ficava aliviada. Eu lembro de você falando isso. Eu falava, ai, que delícia, vou pro plantão. Que delícia que eu vou pro plantão. Porque eu tava assim, mas era meu sonho, era tudo lindo. Teve, querendo ou não, uma visão diferente dos colegas médicos. Então eu acho que as pessoas passaram sim a me respeitar mais, não deveria ser assim, mas é. As pessoas, nossa, você tá muito bem, então parece assim... Você ganhou na Mega Sena. Parecia que eu tinha, sei lá, virado herdeira, porque todo mundo começou a achar assim. Sim. Eu falei, gente, não, eu só, né?
Então, teve toda essa questão. Uma das coisas que eu acho que é super importante salientar, né? A ideia era perfeita. Eu pensei, cara, são 3 salas, eu uso umas, né? Se a gente conseguisse fazer as sublocações, a clínica ia se pagar com o dinheiro dos aluguéis e meu custo ia ser praticamente zero. No papel era perfeito. Na prática, o que eu vi? A gente tem que ter muito cuidado com quem a gente coloca para trabalhar com a gente. Exatamente. Perfeito. Então, parecia muito fácil. Eu falava assim, nossa, imagina, eu conheço, sei lá, 10 profissionais incríveis que eu super colocaria para trabalhar comigo. Mas daí, às vezes, não dava, e daí aparecia alguém nada a ver, que você fala, não, essa pessoa eu não quero aqui nem que pague o triplo do aluguel, porque, né, se você for mal atendido, vai dizer, não, foi lá na clínica da doutora Júlia. Não tá alinhado. Então eu comecei a ver como né, era com difícil, porque na hora eu acho que isso aí foi o meu maior erro, assim. Que eu não conseguia achar um número grande de profissionais, ou muita gente que na hora falou, nossa, eu vou. Chegou na hora, ficou 2 meses, falou, não, pois é, vou mudar, sabe? Ou muitas pessoas que não tinham essa visão de fazer consultório. O que eu queria, a minha ideia, era como se fosse um condomínio, entendeu? Então, assim, cada um tem sua sala, mas, tipo, faz o teu corre, sabe? E as pessoas ainda vêm dessa cultura de que a clínica vai te trazer paciente, não é a clínica que vai te trazer paciente, né? Então tem que ser cada um fazendo o seu. Então eu vi que era muito esse pessoal que ficava nessa dependência, sabe? De que, poxa, mas não tem paciente essa semana, como se fosse um problema que eu tivesse que resolver. Uma obrigação sua. Né? Eu falei, gente, não é assim, isso você vai ter nas clínicas populares, que atendem convênio, e nunca foi o nosso foco. E em relação ao modelo, a ideia era essa, era de fazer uma clínica de espaço físico grande, mas que a gente ainda conseguisse manter um número de profissionais que, por exemplo, eu tinha 3 secretárias que se revezavam, mas assim, que as secretárias conhecessem o paciente pelo nome, que, por exemplo, mesmo o paciente consultasse comigo, com a nutricionista, com a psicóloga, que o paciente encontrasse tudo no mesmo lugar, sabe? E isso deu certo por muito tempo, mas eu vi que se eu colocasse na ponta do lápis, eu tive lucro, mas era... O seu não era lucro, o problema era o seu desgaste. Exatamente, se eu colocasse o número de horas trabalhado que eu ganhava, era muito menos do que no plantão. Porque eu literalmente pensava o dia inteiro, né? Isso foi me consumindo, eu comecei a pensar o que eu ia fazer, eu já estava muito insatisfeita. Eu costumo dizer que quando a gente não consegue decidir uma coisa, a coisa já está decidida. Eu sou cristã, então eu penso assim, cara, eu não consigo decidir. Eu literalmente um dia falei, Deus, decide pra mim, porque eu não sei o que fazer. E um dia eu já tinha tido vários problemas com o imóvel, e um dia teve uma chuva, a gente já teve várias chamadas de infiltração e tal. Teve uma chuva muito grande, uma tempestade, e literalmente a clínica encheu de água. Choveu assim, e era tudo de MDF e tal. Eu perdi tudo. Tudo mesmo. Ficou 20 centímetros de água, perdi os móveis, perdi balança, perdi impressora. E isso foi, eu falei, tá aí minha decisão, né? E daí nessa época eu teria que renovar o contrato. Falei, não vai mais, não vou ficar. E daí comecei a pensar o que eu ia fazer, pra onde que eu ia. E enquanto eu tava assim, para não fazer nada com pressa, daí comecei a visitar salas, daí eu falei, vou ir para uma estrutura intermediária, então, menor. Nessa época o mercado imobiliário já tinha mudado, então já seria, um novo contrato já seria muito mais caro, e eu já queria diminuir, eu falei, não, então eu vou para uma estrutura intermediária. Eu saí de uma micro, fui para uma muito grande, falei, vou para uma média. E daí quando eu tava nessa, o que eu ia fazer, começou a pandemia. Aí eu fechei a clínica e combinei de ir para um outro lugar de colegas, assim, eu falei, posso ficar lá uns 2 meses? Aí eu parei de agendar paciente novo, só para eu atender os meus enquanto eu me mudava, sabe? E daí nisso veio a pandemia, e o lugar que eu tinha combinado de ficar 2 meses, eu acabei ficando 3 anos, que é uma outra clínica de especialidades, mas nessa segunda clínica, que eu tava até agora o mês de dezembro, foi já uma experiência muito melhor, sabe? Porque eu vi essa questão de todos os profissionais, apesar de não ter nenhum também da minha área, mas eram todos profissionais de muito nome. Então eu já vi essa diferença de, apesar de a gente não ter muita interação, de credibilidade. Então todo mundo falava, nossa, você tá lá na clínica do fulano, da fulana e tal. Então eu já via que essa credibilidade, eu falei, cara, é muito importante com quem você se associa. E era uma coisa que antes eu não dava tanta importância. E aí agora nessa segunda clínica eu vi quanto isso era importante. Mas aí a mesma coisa, daí também, de novo, daí veio pandemia, daí de novo começou a crescer demais. Aí eu falei assim, eu preciso
ter esse esquema, igual eu falei, eu queria esse esquema tipo condomínio, assim. Eu falei, eu pago, eu faço minha parte, mas eu não consigo mais ter, eu falei, eu não quero mais gerenciar. Eu falei, eu não tenho mais saúde mental. Daí comecei a ver sala e tal. Daí falei com a Desirê, fui pedir uma indicação de arquiteto, porque eu tinha feito um orçamento, aí fiquei meio assim, tava na verdade naquela dúvida, porque eu pensei, mesmo se eu ampliasse, né, então a minha ideia era ampliar considerando os online, eu estava atendendo 5 períodos, até o ano passado eu queria ampliar para 7. Daí eu vi que esses que eu ia ampliar ia ser só para pagar custo da minha nova estrutura, então eu falei, não vai resolver, né, mas fiquei naquela. E daí, quando eu falei com a Desirê, ela falou, vamos lá e tal, quem sabe dá certo. E tá vendo? Mas eu achei muito interessante tudo isso que você contou, porque você passou por todas as possibilidades, né? Você atendeu numa clínica sublocada que talvez não era um lugar tão legal, que de repente não eram pessoas tão conhecidas, ou que eles não fazem um atendimento dentro do seu modelo de atendimento. Exatamente. Isso foi o que aconteceu com a última clínica antes de eu vir para cá. Exatamente. Então era assim, então era um atendimento que não era exatamente o atendimento que eu queria, numa estrutura que eu queria. Você entendeu que no papel as coisas são muito bonitas, nem sempre na prática isso acontece. E quando eu fiz aqui, eu procurei também uma sala pequena, porque eu não queria ter um consultório com 2 salas, eu queria ter um consultório com uma sala. Minha sala, a recepção acabou, só eu e a secretária, meus pacientinhos e ser feliz ali. Só que eu não achei esse espaço. Então eu acabei montando um espaço maior e deixei aquela sala que até então estava vazia, porque as contas estão ok dentro daqui. Justamente por quê? Porque eu teria que encontrar uma pessoa que atendesse no meu modelo, que fizesse o mesmo tipo de atendimento, que se eu encaminhasse, ela fosse ali dentro da minha casa, ela seria tão bem atendida como eu faço esse atendimento. Uma responsabilidade muito grande. Exatamente. E então aquela sala ficou ali. E ela tava lá te esperando, tava lá quietinha. E a hora que você entrou em contato, eu falei, não, acho que a Júlia é uma pessoa que eu conheço, que eu confio no trabalho, que eu sei que ela tem ideais, né, e pensa da mesma forma que eu, então eu acho que esse é o momento. Então, para quem tá começando, né, ou para quem tá pensando nesse momento, tá nesse ponto em que eu tô num lugar muito pequeno, mas eu preciso expandir, a gente precisa pensar o quanto dessa expansão a gente vai fazer de uma vez, né? Porque talvez até em algum momento você, né, a pessoa, eu não tenho essa intenção, mas para quem quer, eu quero ter uma clínica multidisciplinar. Talvez você chegue lá, mas talvez não seja no momento intermediário. E a gente entender o momento em que a gente está, em que momento da minha carreira eu tô. Será que eu tenho perna para dar esse passo? Será que não é melhor eu dar um passo aqui, estruturar, me associei, olha, agora naquela outra salinha que eu tenho, atende ela, atende aquele, eles iriam comigo, dá pra gente fazer uma estrutura maior e fazer sim esse passo. Mas a gente precisa planejar, a gente não aprende a fazer planejamento. Na medicina a gente só aprende a trabalhar igual um condenado. Então você sabe estudar de madrugada, fazer plantão, atender 350 pacientes por hora, isso você aprende. Agora, planejar o seu futuro, você não aprende. E às vezes, né, igual, financeiramente, até que tava dando certo, tava indo bem, mas emocionalmente não. Então, eu até, eu dei conta, entre aspas, sim, em termos de custo e tal, a administradora era muito boa, mas eu não aguentei. Então, tudo isso tem que entrar no planejamento, né? Então, assim, eu tinha filho pequeno e tal, a clínica era do outro lado da rua, eu atravessava a rua. Então, às vezes, eu falei, tudo que eu achei que ia dar certo, não deu, assim, não foi a melhor opção, sabe? É porque a gente pensa no dinheiro, na questão só financeira, se a gente for pensar lá friamente, tá tudo bem. Só que isso aqui tem um custo. Qual é o custo? É o custo da sua vida. Exatamente. É o custo da sua saúde. Exatamente. Então, tudo isso tem que entrar nesse planejamento que a gente vai fazer, porque o nosso pensamento na construção de carreira, ele não é para amanhã, não é para semana que vem. Semana que vem minha semana tá cheia. Mês que vem eu tô com meus custos pagos. Mas não é isso. O meu pensamento de construção, de modelo de negócio que eu quero ter, é para daqui 10 anos. Daqui 10 anos eu tenho que estar saudável e vivendo bem dentro desse negócio. Daqui verdade. 20 anos eu tenho que estar. Não é só um modelo de receita. O modelo de receita é fácil. Pra gente, médico, eu sempre digo, o médico não fica desempregado. O plantão do sábado à noite está sempre te esperando. Só que não é ali que eu quero estar daqui 10 anos. Daqui 10 anos eu quero estar aqui. Daqui 10 anos eu tenho que estar aqui, só que a construção começa hoje. E isso linka muito também com o que a gente fala de que às vezes você vai ter um ganho financeiro legal
com uma estrutura pequena também. Muito. Não é que muito. você precisa fazer uma clínica com 3 salas. Você concorda que se talvez você tivesse feito 2 salas e um lugar menor, você também não teria um faturamento legal? Com certeza. Com muito menos dor de cabeça? Exato. Com muito menos horas trabalhadas. Exatamente. E a nosso produto que a gente vende é nosso tempo, né? Então... Porque quando eu decidi fazer o meu consultório, a gente decidiu 2 salas, porque uma eu atendo, meu marido atende na outra. Nunca foi minha intenção sublocar. Hoje apareceram 2 pessoas que eu subloco, mas eu subloco porque eu confio nelas e elas agregam valor para o meu trabalho. Porque é uma oportunidade ali, né? Não é uma necessidade, é uma mas escolha. eu sei que elas vão crescer e se desenvolver e vão montar a clínica delas também. Então eu não fico dependente daquela situação para o meu negócio dar certo. Quando você tem uma sala sobrando, aquela sala sobrando está te gerando custo. E você fica naquela urgência de alguém ter que sublocar aquele lugar ali para o negócio funcionar, e se não tiver sublocado, enfim, né? Você acabou pagando por aquela estrutura que não está sendo utilizada. Então a gente precisa muito refletir no modelo de negócio que a gente quer. E que às vezes a gente não precisa dar passos gigantes para ter um faturamento legal. Eu faturava super bem na minha sala sublocada. O passo de ter a clínica foi um passo importante para mim, foi um passo super importante para a minha carreira, mas vários dos pacientes que eu atendia lá continuam comigo. Exatamente. Talvez se eu estivesse no mesmo lugar permanecessem comigo, e se eu tivesse feito uma clínica menor também estariam comigo. Isso mesmo. Os pacientes, eles vão te seguir. Exatamente. Então é mais assim uma questão de nós mesmos, da nossa vontade de crescer, da nossa carreira, e acho que todo mundo tem que passar por isso, né? Mas que também a gente não precisa fazer uma coisa extraordinária para dar certo, para ter sucesso, assim, né? Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, assim. Muitas vezes eu me perguntei, né? Eu falei, agora mesmo, que assim, eu tava bem lá onde eu tava, sabe? Não era tinha as questões de recepção, atendimento, estrutura física, tinha detalhes ali que poderiam melhorar, que agregariam mais valor e mais conforto para meus pacientes, mas eram coisas pequenas, pontuais. E o que eu sempre me perguntava assim, para fazer essa mudança, como eu já tinha uma certa experiência nisso, eu falava assim, será que eu realmente estou precisando ir para um novo lugar? Ou será que é uma questão de ego, assim, que eu falo, não, eu quero ter uma gaveta para colocar minhas amostras que ninguém mais vai abrir. Ah, não, eu quero poder deixar o meu jaleco pendurado no consultório e não quero ficar trazendo e levando todo dia. Então, assim, são coisas que você tem que ver o que realmente importa para você. Põe numa balança e vê o que mais importa para você. Eu achei por muito tempo que o que eu mais queria era isso. Não, eu quero que a pessoa entre e fale, nossa, se sinta aconchegante na minha casa. Né? Eu queria essa sensação de, nossa, esse consultório é só meu. Depois de um tempo, você desapega disso. Eu falo, gente, não, hoje eu quero paz e amor, tranquilidade. Eu costumo dizer que o nosso relacionamento com a medicina é como qualquer relacionamento. Você pode amar muito, mas no momento que você é maltratado e tal, você vai virar tóxico, você tem que terminar. Então, por isso que tanta gente jovem, a gente vê, buscando outras coisas que falam, não aguentam mais ser médicos. É verdade. Porque vivem um relacionamento ruim com a medicina, né? Exato. Excelente. Júlia, muito obrigada por compartilhar com a gente a sua experiência. Foi excelente. Muito bom. Obrigada. E vocês continuem aqui com a gente, que em breve trazemos mais outros colegas também para trocar experiências. Até mais. Acabamos.